Nessa aula de hoje a gente vai estudar as qualidades fisiológicas do som e é só você lembrar que são três. Então, seu ouvido distingue, né? Primeiro, um negócio chamado altura ou tom, que é ligado à frequência do som recebido. De acordo com a frequência recebida, se você tiver uma frequência alta, né? Escrever assim, F elevado, nós vamos chamar o som de alto, ou no dia a dia, no cotidiano, a gente chama o som alto de som agudo. Que logo de cara você percebe como a gente fala errado, né? Que no cotidiano também a gente fala, oh, o som está muito alto, né? Abaixa aí. Na verdade, se você abaixar o som, o que vai acontecer? Som de frequência baixa, né? É chamado de som baixo. E a tradução disso aqui é que som baixo é um som grave, tá? Então, se você abaixar, entre aspas, o som, na verdade você não vai mudar o volume do som. Você vai tornar o som mais grave. Se você aumentar o som, né, você não vai aumentar o volume do som. Você vai tornar esse som mais agudo. Então, na verdade, o que seria o que a gente chama no dia a dia, né, de som alto ou som baixo? Seria a intensidade, ou melhor, a sonoridade de um som, o que nós traduzimos como sendo o volume do som. E dos três, seria a única qualidade fisiológica que nós vamos aprender a calcular, né, efetivamente, numericamente, seria usando a equação que dá a sonoridade, vamos chamar de ΔS, né? Seria o volume, seria 10 vezes o logaritmo do I e a intensidade do som, cuja sonoridade nós queremos medir, sobre o I0. O I0 seria a intensidade sonora de referência do local. A gente pode traduzir como sendo, entre aspas, o menor som audível nesse local aí. Aqui também o melhor modo da gente entender essa equação, né, seria calcular um exemplo. E eu peguei um item de uma questão da Unesp, né, que você tem que calcular o nível sonoro em decibéis, tá, no local onde a intensidade sonora vale 10 a menos 7 SI, já vou falar sobre isso, e a intensidade de referência seria 10 a menos 12, também unidades do SI. A unidade aqui da intensidade, só para lembrar, né, se você recordar a equação da Pia, aqui liga potência de uma onda com a intensidade, né? Você lembra que a intensidade, eu posso isolar, seria a potência pela área. Em unidades do Sistema Internacional, que seria watts por metro quadrado. Tá bom? Então, os dados dessa questão da Unesp seriam intensidade do som, do qual você quer medir o nível sonoro, né? 10 a menos 7 watts por metro quadrado. E a intensidade sonora de referência seria 10 a menos 12 watts por metro quadrado aí. Tá. É bom chamar a atenção de vocês que isso aqui é a única equação de física que tem o logaritmo. Então, o logaritmo tem um comportamento que a gente tem que conhecer antes, que é o seguinte, colocar aqui no cantinho, né, um gráfico. Opa, tá feio. Gráfico de uma função de log, né, seria algo desse tipo aqui. Como é que você interpreta isso? Se eu pegar essa região aqui, do zero até aqui, a função tem um crescimento. Depois ela praticamente não cresce nada. Então ela atinge um certo limite aqui, né? Por mais que você aumente aqui no eixo x, aqui no eixo y, vai aumentar muito pouco a sonoridade, por exemplo. Por mais que você aumente a intensidade aqui no eixo x, chamar de gráfico de I, por sonoridade ΔS. Tá? Então, por mais que você aumente aqui na horizontal a intensidade, a partir de um aumento, seria mais ou menos esse ponto aqui, a sonoridade vai aumentar muito pouco. Vamos tentar demonstrar isso nesse exemplo da Unesp aí. Vou calcular a sonoridade desse som. Então, ΔS seria igual 10 vezes logaritmo de. Aí você coloca os valores que eles deram. 10 a menos 7 sobre 10 a menos 12. Vocês sempre confundem o seguinte, né? O 10 a menos 7 é maior do que o 10 a menos 12. 10 a menos 12 é o valor menor. Tá bom? Então não fica confuso com o resultado da conta não, que vai ficar 10 log d. Joga essa potência menos 12 positiva para cima, fica mais 12 com menos 7. Então dá 10a mais 5. Aí basta lembrar aquela propriedade de logaritmo, né, que diz que quando você tem logaritmo com um expoente aqui, você joga o expoente lá para frente. Então multiplico 10 aqui. Essa sonoridade seria 5 vezes 10, 50 log de 10. Aí basta lembrar, quando está escrito log assim, subentende-se base 10. Então log de 10 na base 10 vale 1.
50 vezes 1, 50 decibéis é a unidade de sonoridade aí. Então, nesse local aí, esse som aqui teria uma sonoridade de 50 decibéis. Vou pegar carona nesse exemplo e tentar verificar essa propriedade que eu comentei do gráfico aqui, pensando da seguinte forma. Suponha que esse som aqui foi emitido por uma pessoa falando alguma coisa. Tá? Qual seria a sonoridade se eu tivesse duas pessoas falando no mesmo volume, entre aspas, aí? Então, multipliquei a intensidade por 2. Aí eu coloco aqui na formulinha, né? Multiplico a intensidade por 2. Será a única mudança nesse cálculo que a gente fez. O resto continua tudo igual, né? Então, vou jogar o 10 a menos 12 para cima. Ele vai ficar 10 a mais 12. Com menos 7 dá 10 a quinta. Então, teria 10 logaritmo de, abre parênteses, 10 a quinta vezes 2. Aí eu teria que lembrar uma propriedade adicional. Logaritmo da multiplicação, né? Faz de conta que aqui é A e aqui é B. Então, logaritmo de A vezes B é a soma dos logaritmos. Seria logaritmo de A mais logaritmo de B. Então, aqui para baixo, isso aqui ficaria 10. Vou abrir uma chave, né? Log de 10 a quinta mais log de 2. Bom, isso aqui na época que eu prestava vestibular, né? Logaritmo de 2 era dada uma tabela de logaritmo. Então você poderia consultar. A princípio você não seria saber decorar não, tá? Como é que faria então? Esse 5 eu jogaria para frente do log aqui, ó, que tem o número 1. Então 5 vezes 1. O 10 aqui continua fora. 5 vezes 1, 5. Aí ficaria 5 log de 10, que é 5, né? Mais logaritmo de 2, se eu não me engano, é 0,3. Lembrar de novo, você não precisa saber isso a princípio. Você consulta na tabela. Então, aqui ficaria 5 mais 0,3. Seria 5,3 vezes 10, 53 decibéis aí. Né? Por que eu mencionei, eu fiz essa conta aqui? Você percebe que você tinha uma pessoa falando, dava 50 decibéis. Quando eu coloco duas, não deu 100 decibéis, não deu o dobro a sonoridade. Aumentou apenas para 53. Aumentou muito pouco, por quê? Você lembra da propriedade que eu falei da função logaritmo. Né? Aqui no eixo x, conforme você aumenta a intensidade, só tem um aumento real, entre aspas, né, na sonoridade, num certo intervalo. A partir de um certo intervalo, o aumento é muito pouco. Né? Graças a Deus, por quê? Senão, se você tem uma pessoa dá 50 decibéis, duas daria 100, 3 você já conseguiria matar uma pessoa. Porque sons acima de 140, 150 decibéis são extremamente danosos. Né? Como eu tinha falado no início da aula, né, a gente tem 3 qualidades fisiológicas do som. A primeira era a altura, ou tom, né, que identificava o som como grave ou agudo. A segunda seria a intensidade, a sonoridade do som, que equivale ao que a gente chama de volume, que nós aprendemos a calcular. E a terceira, vamos só mencionar rapidinho, seria o timbre. Né? O que é o timbre? Timbre é a qualidade que permite o nosso ouvido diferenciar dois sons de mesma frequência, quer dizer, dois sons de mesmo tons, né? De mesmo tom, perdão, e de mesmo volume, mesma sonoridade. Por exemplo, se você tiver duas notas lá, né? Uma tocada no piano e uma tocada no violão, por exemplo, apesar de você ter a mesma frequência e poder ter o mesmo volume, seu ouvido sabe distinguir perfeitamente qual nota que veio do violão e qual nota que veio do piano. E pegando carona que a gente vai continuar falando de cordas sonoras, né? Só lembrar que ambos são instrumentos de corda, tanto o piano quanto o violão. Mesmo assim, seu ouvido sabe diferenciar duas notas de mesma frequência e de mesmo volume aí. Tá ok?